Louvaremos por toda a eternidade. Fate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana tujye kuganiraho umwanya muto. Pegar as nossas Bíblias para conversar acerca da palavra de Deus. Dusome ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse de João. Byahishuriwe Yohana ibice byaho 9 umurongo wa 20. Apocalipse capítulo 9 versículo 20. Dusome niba twahageze byahishuriwe Yohana ibice 9 umurongo wa 20 niturangiza turasoma n'ubundi byahishuriwe Yohana ibice 3 duhere ku murongo wa 6. Depois iremos ler o capítulo 3 versículo 1 a 6. Dusome mu izina rya Yesu niba twahageze. Ibyahishuriwe Yohana ibice 9. Apocalipse capítulo 9 versículo 20. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura, muvuge ngo Imana itubabarire. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, assim diz a palavra do Senhor. Byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 1 turasoma niba twahageze uhindure rimwe ku bice 3. Capítulo 3. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite zina ry'ukuriho nyamara ukabura intumbi yaba jya amaso komeza ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye, nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'amarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amém. Apocalipse capítulo 3 versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá, digo, a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, recebam a palavra do Senhor. Mwihangane tubitanga uko twabihawe. Zaburi yace 91, Salmos. Zaburi 91 turara ku murongo wa 14. Salmos 91. Turageza ku murongo wa A partir 16. do versículo 14 a 16. Turasoza muri Maraki igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3, ubundi tuganire mu ncamake, ubundi dusenga Imana. Depois iremos ler em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 a... Kadusome Zaburi 91:14. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye.
azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mwakira ijambo ry'Imana. Pois que não encardecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe em abundância dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dusoze muri Maraki igice cya 2 avuga ngo narabakunze niko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyihimbwebwe zo mu kidaturwa. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo umwanya mutoya. Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 3. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Assim diz a palavra. Ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Saúdo a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se estão comigo, podem levantar a mão. Que Deus abençoe. Baikaze mu ijambo ry'Imana. Dou as boas-vindas no momento da palavra de Deus. Kugira ngo wumve cyangwa se uvugane n'Imana. Para que possas ouvir ou então falar com Deus. Kuvugana n'Imana bigusaba kwiha umwanya. E falar com Deus é necessário que demos tempo a Ele. Kandi ugatega amatwi ukumva neza. E prestar atenção, dar a Ele os ouvidos para ouvir muito bem. Bibiri tubwira umuntu Imana yahamagaye. A Bíblia nos fala de alguém que Deus Deus chamou. Mas porque não sabia que era o Senhor que falava com ele. Ele respondeu a ele que era o sacerdote. Ele disse, ouvi a chamares-me. Ele disse que não fui eu quem te chamou. Quero que também fiques calmo para que possas ouvir aquilo que Deus quer. Desde muito tempo Deus fala. E até nos dias de hoje Ele não mudou. Ahubwo kibazo nukumenya Imana ni ryari Imana ivuga. Mas temos de saber quando é que Deus fala. Quem ouve a voz de Deus e consegue discernir. Deus seja louvado. Ndakwinginze kugira ngo iki cyumweru cya nyuma cya 2025 rogo para que nesta última semana do ano de 2025 tega amatwi wumve. Possas ouvir. Kuva kera Imana ihora ishaka kuvugana n'abantu bayo. Desde muito tempo Deus quer falar com seu povo. Kandi iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, e quando lemos a carta a Efésios, yaravuze ngo turi abantu Imana yaremye. A palavra nos diz que nós somos criaturas de Deus. Itaturemeye kunywa inzoga nyinshi. Ele não nos criou para nos embriagar. Ele não nos criou para nos prostituirmos ou roubar. Ele nos criou para as boas obras em Cristo Jesus. E o que alegra Deus é ver todos aqueles que Ele criou andando no propósito que Ele criou. Que Deus seja louvado. A Bíblia nos mostra que é possível que as pessoas andem segundo o propósito de Deus. O tema para o dia de hoje fala sobre a chance de pouca gente ou a sorte de poucas pessoas. As pessoas que tiveram a chance de guardar a fé em Cristo Jesus tiveram esta sorte.
ariko ayo mahirwe ntabwo ari ay'abantu bose, Mas esta sorte não é para todas as pessoas. n'ay'abantu bakeya É para poucas pessoas. babashije kurinda Essas pessoas conseguiram bakarinda agakiza, guardaram a sua salvação, bakarinda imyambaro yabo. guardaram as suas vestes. Abo bantu Essas pessoas bafite amahirwe. têm esta sorte Tugiye kubona Bibiliya que nós vamos ver que a igiye Bíblia kutubwira nos fala. muri uru rugendo tugiye gutangira uyu mwaka. Nesta caminhada que iremos iniciar Uzaniye neste mesaje ivuga ano, ngo hari amahirwe, trago esta mensagem que diz que ainda há esta hari chance. amahirwe Ainda há esta chance ku bantu bakeya, para poucas pessoas. abantu batari benshi. Para poucas pessoas. Hari amahirwe. Ainda há chance. Ijuru rirashaka kuvugana nawe Os céus querem falar muri iki contigo cyumweru nesta semana gisoza uyu mwaka 2025. que termina o ano de 2025. Watangiye umwaka wihebye, Começaste o ano mal. watangiye umwaka unaniwe, Começaste o ano cansado. watangiye umwaka ucitse intege, Começaste o ano enfraquecido. wakoze umurimo w'Uwiteka ugononwa, Fizeste a obra de Deus, tem muita ariko força hari de vontade. amahirwe Mas há uma chance ku bantu bake para poucas pessoas. babashije kurinda Pessoas que guardaram agakiza. a salvação. Imana idufashe. Que Deus nos ajude. Ntabwo uyu munsi turi buvuge Kristo Hoje não falaremos somente assim de Cristo uryamye mu muvure. que está deitado. Ntabwo aribwo butumwa nahawe uyu munsi. Não é essa mensagem que eu recebi para hoje. Twarabyumvise mu cyumweru gishize. Nós ouvimos na semana passada. Bamwe babyita gucelebratinga, Alguns chamam de celebrar, abandi bakabyita anniversaire, alguns de aniversário. ariko icyo tuzi ni uko Kristo yaje. Mas o que nós temos a certeza é que Cristo veio. Bibiliya yaciye amarenga kuva mu gitabo cy'itangiriro. Desde lá de Gênesis, a Bíblia Imana nos fala yagiye sobre icira abana isso. b'abantu amarenga Deus foi dando dicas ou sinais yuko para hari as pessoas agakiza kazaboneka, que há uma salvação que virá. agakiza kazaboneka ku bantu bose, A salvação que virá para todas as kandi pessoas. koko abantu bari bakeneye agakiza. E as pessoas precisavam verdadeiramente dessa Bibiliya ica salvação. amarenga A Bíblia foi dando sinais, yerekana ko hari igihe mostrando que haverá um tempo, kizagera haverá um tempo Imana ikongera ikiyunga n'abantu e bayo. Deus voltará a se unir com o seu povo. Abahanuzi barabihanuye, Os profetas, eles profetizavam sobre abo isso. ndamureba Diziam, eu consigo ariko ver, ntabwo ari none, mas não é agora. Eu ndamwitegereza. consigo observar. Abahanuzi bahagararaga mu gihe bakareba mu bihe, Os profetas, eles paravam no tempo e olhavam para o bakareba tempo. umugambi w'Imana. Eles viam os planos de Deus. Yesaya yarabihanuye Isaías, ele aravuga ngo profetizou. duhawe Ele disse, nós umwana recebemos w'umuhungu, um menino. ubutware buzaba ku bitugu bye, Nós recebemos um menino e todo o poder Azitwa estará igitangaza. sobre ele. Ele chamará-se Azitwa umujyanama. maravilhoso. Ele chamará-se Azitwa Imana conselheiro. ikomeye. Ele chamará-se Deus Azitwa umwami w'amahoro. Todo-Poderoso. Será o príncipe da paz. ubutware buzaba ku bitugu bye. Todo o poder estará sobre ele. Imyaka magana irashira, Passaram vários ariko mu gihe anos. cyategetswe n'Uwiteka gisohoye, Mas quando o tempo umwami chegou, wacu agira gute? o nosso Araza. rei, ele veio. Aravuka. Ele nasceu. Bibiliya avuga ngo A Bíblia nos diz, avuka nk'abandi. ele nasceu como os outros. Ibyanditswe byera bitwereka ko A Bíblia nos mbere ya mostra byose, que mbere na mbere, no princípio uyu waje yari ariho. este que veio já Ibintu existia. byose biriho, Todas as ibintu coisas que byose existem, byaremwe, todas as nta na coisas kimwe kitaremwe criadas, nawe. nada que não foi criado por Umwami ele. wacu O nosso rei, kugira ngo acungure umwana para que ele w'umuntu, possa salvar o Bibiliya filho do iravuga ngo homem. A Bíblia nos diz, yambara umubiri ele vestiu-se de ijana ku carne. ijana, umubiri w'umuntu Ele foi homem a 100%. ijana ku ijana, ubumana. Ele foi homem a 100% Bíblia iravuga e ngo Deus a 100%. yambara umubiri A Bíblia nos diz que ele kugira ngo abashe revestiu-se de gucungura carne abambaye umubiri. para que pudesse salvar nós Yambara que umubiri estávamos w'intege revestidos de nkeya. carne. Ele vestiu desta Bibiliya carne iratubwira ngo fraca. A Bíblia nos uyu diz, mwami este rei, kugira ngo aze para que ele mu pudesse ijuru vir, habaye ikintu gikomeye. houve algo muito grande nos Bibiliya céus. iratubwira ngo A Bíblia nos diz, mu ijuru nos céus, Yohana ari kwerekwa, quando João ele tinha Ararira. revelações, ele chorou. Ararira. Ele chorou. abuze umuntu Quando não wahaguruka encontrou ku ntebe ninguém que pudesse ngo afate levantar igitabo e pudesse levar o gifatanijwe livro, ibimenyetso. levar o livro.
Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz, Yohana akirira quando João ngo yigira gute ngo chorava, yumve iki? ele ouviu Yumva ijwi rimubwira ngo Yohana wirira. uma voz que dizia, não Yohana chores, wirira. João, não chores, Yohana wirira. não chores, Yohana wirira. não chores, Yohana wirira. não chores, Ikikuriza porque aquilo que te faz Ikikuriza. chorar, o que te faz dore chorar, igisubizo cya já temos a Bibiliya resposta. iratubwira ngo A Bíblia nos diz, akirira enquanto ibyamubwira ngo chorava, dore intare yo mu muryango wande, eles olham para o leão da tribo de intare yo mu Judá, muryango wa Yuda, o leão da tribo de igishyitsi cya Judá, Dawidi, o leão da dore tribo de agize Judá. guterane, aranesheje. Ele venceu. Haleluya, Amém. aranesheje. Ele Ni venceu. wawe kumena ibimenyetso bifatanije igitabo. Os sinais que Mu yandi mostravam, magambo biravuga ngo em outras dore palavras, umucunguzi arabonetse, dizia, está aqui o Salvador, umucunguzi w'abari mu isi está aqui arabonetse. o Redentor para Mana as ishimwe pessoas que turiho estão no icyubahiro. mundo. Que Haleluya, Deus seja glorificado. sifa kwa Bwana. Glórias a Deus. Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz nk'uko byahanuwe como foi ababihanuye profetizado barapfuye, quando os profetas ariko igihe morreram. cy'Uwiteka kirasohora. Chegou o tempo do Senhor. Ndagira ngo nkubwire, Eu quero te nubwo dizer, ubona unaniwe, por mais que estejas nubwo ubona hari cansado, ibikugose por bikugoye, mais que vejas muita nubwo coisa ubona que isi te deixa iri mal, kukwentimida, por mais que o mundo isi esteja te irakwentimida, intimidando, o mundo tem te ibibazo birisukiranya ku intimidado, buzima bwawe, os problemas são ibyago muitos na sua birisukiranya ku buzima vida, bwawe, os problemas são ariko muitas hari uwanesheje. tribulações, mas há alguém Uwo que wanesheje venceu, akaza mu e isi, este que venceu e niwe uri veio à kuvugana terra, nawe muri aya é que está materaniro. a falar consigo nesta Mana idufashe congregação, cyane. que Deus possa nos Ntabwo ngiye ajudar. kuvuga rero kuri Kristo Não irei falar de Cristo uryamye mu muvure, que está ahubwo deitado, ndavuga kuri Kristo Irei itorero falar de ritegereje Cristo. ko agiye kugaruka. que a igreja está à espera que ele venha. Haleluya, Amém. amen. Hari abantu benshi Há muitas batunze pessoas Kristo wari uvuka buri mpera z'umwaka, dia 25, dia 25, dia que 25. só tem Cristo que nasce nos dias 25, dia 25. Kanisa, itorero, Igreja, nimuryame. não durmam. Kanisa mwe kuryamya, Não durmam, nimusinzire. igreja. Não durmam. Uyu Yesu, Esse Jesus, uyu wavuye mu ijuru este que veio dos akaza mu céus, isi, veio à terra, akavukira que ahagayitse. nasceu num lugar desprezível, Uyu nguyu Este wakuze mu buzima bw'abandi que bantu, cresceu como yakuze alguém asonza comum. nkatwe Ele azinzara. cresceu sentindo Reka fome nkubwire ko como Yesu nós. azinzara, Deus, azi Jesus, gusonza ele icyo sabe o que é bivuze, passar fome. kuko nawe yarashonje. Porque ele também Na passou niyo por essa mpamvu Yesu fome. Kristo É por isso ubwo que nawe Jesus yashonje Cristo, como ele também abasha passou kurengera abantu fome, bashonje. ele consegue também salvar os que passam por isso. Haleluya, arakura, Ele cresceu. arasuzugurwa. Ele foi Uyu desprezado. Kristo, Yesu Kristo, Esse Cristo Jesus, agasuzugura ele arakazi, foi desprezado. agasuzugura arakazi. Ele sabe o que é o Bigeze desprezo. bamusuzugura, Já foi desprezado. bamwitegereje, Quando olhavam barebye para aho ele, yavutse, quando viam onde kwa ele Yosefu nasceu, w'umubaji, quando ele nasceu lá em baramusuzugura. José, as pessoas Abandi desprezaram baravuga a ngo ele. mbese As pessoas perguntavam, mbese hari icyiza há algo de bom cyaturuka hehe? que pode sair lá? Hari icyiza cyaturuka i Galilaya? Há coisa boa Hari que icyiza pode cyava sair muri na uriya muryango? Galileia, que pode sair Ariko naquela Kristo família. yaje Mas aciye Cristo, bugufi, haleluya. ele veio Isi humildemente. iramuyoberwa, O mundo não isi ntiyamumenya. reconheceu. O mundo não N'uyu reconheceu. munsi Mesmo nos dias de ni abantu hoje. bake, São poucos. N'abantu bake. São poucos. N'abantu bake. São poucos. ni abantu bake São poucos babasha kumusobanukira. que conseguem ter discernimento de quem ele é. N'ubu ndi kuvuga, Mesmo agora que eu ni falo, abantu bake são poucos guhishurirwa. que têm revelação. Yesu warangije, Depois Jesus arangiza umurimo we, terminou a sua arangije obra. umurimo we, Depois de terminar a kuducungura. obra de nos salvar, inzira ikomeye ibabaje, nesta yari caminhada inzira y'umusaraba, era uma caminhada yari de inzira cruz, ikomeye, uma caminhada kugira ngo umwana w'umuntu terrível, akizwe, para que o filho do kugira ngo homem umwana fosse w'umuntu salvo, abaturwe, para que o filho do homem fosse kugira ngo umwana w'umuntu retirado, abohorwe. escolhido, para que o filho do homem fosse byasabye imbaraga liberto. zikomeye. Foi necessário uma força sobrenatural. Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz, igihe cyegereje quando chegou ngo o agakiza tempo, kacu gasohore, quando a salvação
estava Yesu ajya próxima, gusenga, Jesus, ele foi orar. agenda Ele foi ari gusenga, orar. yitegereza igikombe, Ele foi orar. yitegereza urwo rugendo, Ele olhava para a yitegereza caminhada, umusaraba, olhava para a cruz. aravuga ngo data, Ele disse: Pai, iyo mbimenya, se eu soubesse, aravuga ngo data, Pai, iyo mbimenya, se eu soubesse. ngo ariko akiri aho ngaho Mas enquanto ainda yavuze estava amagambo lá, akomeye, disse algo aravuga poderoso. ngo Ele disse: nimba bishoboka se for da iki sua gikombe vontade, kindenge, se for da sua vontade, ariko Pai, nimba ubona nta yandi mahitamo, se for a ver que não tem Ubigenza outro kugira ute? jeito, que seja feita a sua vontade. Biblia tubwira ngo A Bíblia nos diz, akiri aho ngaho ananiwe, enquanto ainda estava ali ijuru cansado, rikora intervention rapide. os céus, eles fizeram uma intervenção rápida. Haleluya. Amém. Birava ngo ijuru Os céus, rihita rikinguka, eles abriram, ritanga ramforo, eles deram, marayika amanura imbaraga. os anjos desceram Biblia e tubwira deram ngo forças. A Bíblia nos Yesu diz amaze kuzura imbaraga, que quando Jesus estava cheio de kubera poder, iki yagombaga guhabwa imbaraga, por que que ele precisava kandi deste ari poder? Imana ijana ku ijana, Sendo que ele era Deus a 100%. nuko yari yambaye umubiri ijana É ku porque ijana, ele estava revestido de kandi carne abantu também. agiye gucungura E as pessoas que ele ia salvar n'abanyamubiri. eram pessoas também da Biblia carne. iratubwira ngo A Bíblia nos diz, ahaguruka yuzuye imbaraga, ele ficou cheio de igitero poder. kigeze mu nzira, Ele ficou cheio de abwira abigishwa ati poder. nimuze tugende, E ele disse para os discípulos, ijuru ryampaye vamos, imbaraga, vamos, os céus já ijuru me deram ryanyongereye imbaraga, forças. Os céus já me torero aumentaram ry'Amashamba Imana força. ibongera imbaraga, Igreja da Machamba, Imana que Deus ibongerera possa imbaraga vos torero, aumentar forças. muri uyu mwaka tugiye Que Deus kwinjiramo, possa mostrar, Imana aumentar força itwongerera neste iki? novo ano. Haleluya. Amém. Baririmbye Imana ibongera imbaraga. Que Deus aumente forças Ntihagire para os umuntu n'umwe grupos unanirwa. corais. Não fiquem cansados. Bakozi b'Imana, Imana ibongera imbaraga. Servos de Deus sejam Biblia revestidos de iratubwira ngo, forças. A Bíblia nos diz, Ijuru ryongera Kristo imbaraga. os céus deram mais Yaya força a Yesu Jesus. imbaraga. Deram forças Ageze a ku munota wa Jesus. nyuma ngo abireke. No último momento, quando estava para Iguha imbaraga deixar, nawe. deram Imana iguha imbaraga. forças. Que Deus Imana possa iguha te dar imbaraga. forças. Bamama Que Imana Deus ibaha possa imbaraga. te dar forças. Imana ibaha Que imbaraga. Deus dê forças Imana a iduha todos imbaraga. vocês. Que Imana Deus iduha dê imbaraga. força. Imana iduha imbaraga. Que Deus nos dê Imana ibaha forças. imbaraga. Que Deus nos Abananiwe dê ibaha forças. imbaraga. Que Deus dê Abacogoye forças ibaha aos imbaraga. cansados. Que Deus dê Abasinziriye forças aos mukanguke. cansados. Todos Imana que ibaha estão a imbaraga. dormir, que possam Dukomeze acordar. urugendo. Haleluya. Que Deus vos dê forças e continuemos a caminhada. Haleluya. Biblia avuga ngo A Bíblia nos diz, ajya gushyira mu bikorwa ele foi fazer na prática icyari cyamuzanye, aquilo que havia lhe trago para cá. ngo ntiyanga no kugera gute, ntiyanga no gupfa. Ele não negou até a morte. Urupfu rworoshye, E não foi uma morte urupfu fácil. rw'ibivume, Uma morte terrível. umuvumo wacu wose Toda a nossa... Yesu arawikorera, Deus carregou toda a nossa awuzamukana maldição. inyabihanga, Ele foi awuzamukana naquela inyabihanga, cruz. Ele carregou ajya naquele kuwubamba monte. ku giti. E ele foi crucificado. Turashimira Yesu Nós agradecemos a wabambye Deus. imivumo yose Agradecemos a Jesus que y'abasogokuruza bacu, crucificou toda a maldição dos abaterekerewe nossos n'ababanzwe antepassados. bose, Todas as maldições dos abamurikiwe za Nyabingi na antepassados. za Ryangombe. Todos aqueles que têm Uwiteka maldições iyo familiares. myaka yose yarayikoreye, Deus, ele ayijyana carregou inyabihanga, toda essa ayibamba ku maldição. musaraba. E ele crucificou na cruz do Calvário. Umwami nashimwe. Que o nosso rei seja glorificado. Yesu ni muzima. Nosso Deus, ele é vivo. Yambwiye ko ndu munyabyaha, ndihana ndi aha nibyo ndirimba nibyo. Haleluya.
ubimenya ikwiza gose nuwa Yesu sinshidikanya ushobora byose arandinda nyimwizeye nta wamnyaga yambwiye ko du munyabya ihana ndizera. Haleluya. Oh, ibyo ndirimba, ibyo mvuga, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amém. Yesu Kristo Jesus Cristo, arangije umurimo wo kuducungura, depois de nos salvar, nta yindi mpamvu yagomba kumugumisha mu isi. não tinha mais motivo para estar aqui. Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz, arangije byose, depois de terminar ibyo yagomba todas gukora as byose coisas, birangije. tudo que devia fazer, Bibiliya terminou. iravuga ngo A Bíblia nos diz, aragira gute? Araza. ele subiu Agira gute? novamente. Araza. Ele subiu novamente. Arazamuka. Ele subiu para Mbere os yuko céus. agenda, E antes de ir, kugira ngo ibyo bitazazima, para que as coisas dele kugira não ngo ibyo apagassem, bitazarangira gutyo, para que as coisas não terminassem yabanje gushaka assim, abagabo, ele primeiro procurou yabanje homens. gushaka abagabo, Procurou homens. abagabo bazabisigarana, Procurou homens que Ashaka ficariam abagabo com 12 esta obra. Procurou 12 homens. bazabisigarana. 12 homens para ficarem Haleluya, com haleluya. esta obra. Turashimira Yesu Agradecemos a kubera ko Jesus yashatse abagabo por ter procurado muri uru esses rusengero, homens muri nesta iri toro rya igreja, Iperiyemu. neste culto. Uwiteka yashatse abagabo Deus procurou kugira ngo imirimo ye, homens para que as kugira ngo obras, plano ye, para que os kugira ngo planos, gahunda ye para que todos os projetos itazahagarara. deles não Hari abagabo parem. Imana yahamagaye Há muri homens mwe, que Deus hari abagabo escolheu Imana no yahamagaye mu meio de itorero, vocês. Há Imana homens que yahamagaye Deus abagabo. escolheu na igreja. Bibiliya iravuga ngo A Bíblia nos abo ngabo nibo diz, bari kumwe esses estavam iminsi com 40 ele. azutse, 40 dias depois que ele Ababwira iby'ubwami ressuscitou, bw'Imana. disse-lhes sobre os céus. ababwira iby'ubwami, Disse-lhes sobre os céus. ababwira ko bazarengaho, Disse como é que serão Ababwira as ko coisas. bazaruha. Disse como eles irão cansar. ababwira ko isi izabanga, Disse que o mundo irá lhes ababwira ko odiar. bazabarwanya, Vão lutar contra vocês. ababwira ko bazabica. Vão matar-vos. Iminsi 40 40 dias. arangije, Depois, abonye bamaze kugera ku rugero, quando viu que já Ariko estava aravuga no ati, bom ariko nível, disse, ubutunzi mas mufite, estas coisas que ibyo maze vocês iminsi têm, 40 mbaha, 40 dias que eu vos kugira ngo dei, bizagire imbaraga, para que tenham nimujye força, Yerusalemu, vão a Jerusalém. nanjye ningerayo E eu também, quando ikimenyetso chegar, kizabereka ko o nagezeyo, meu sinal de que eu hari cheguei ikintu gishya lá, muzabona. vocês Oh, verão haleluya, algo novo. Pentekote, haleluya. Glórias a Deus. Sifa kwa Bwana. Amém. Ikimenyetso kizabereka ko nagezeyo, O sinal de que eu cheguei lá, muzabona. vocês verão kizabamenyesha by'amashira kinyoma algo que yuko vocês nageze verão gute, que yuko nagezeyo. terão a certeza de que eu cheguei lá. Cyari iki? O que era? Haleluya. Amém. Wari umwuka wera, Era o Espírito umwuka Santo. wera, O Espírito abantu Santo. benshi, Muita gente, barokore benshi muitos cristãos ntabwo bamuzi não o kuko conhecem batamuhawe. porque não receberam. Abantu benshi, Muita gente, umwuka wera, o Espírito Santo. Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz, umwuka w'Imana amanutse, quando o Espírito de Intumwa Deus zarabiyobewe. desceu, os Ntabwo apóstolos não souberam. habaye ibidasanzwe, Houve algo birenze sobrenatural ubwenge bwabo, que ultrapassa o seu entendimento, birenze logike, que ultrapassa a lógica, birenze que imitekerereze. ultrapassa os pensamentos. Imana ijya ikora ibintu birenze logike. Deus faz coisas que ultrapassam o Imana nosso iyo ikoze ikora ibintu entendimento. birenze ibitekerezo Quando by'abantu. Deus faz, Ele faz coisas Imana iyo que ikoze ultrapassam ikora a ibintu lógica. bihambaye, Ele faz coisas grandes, abasiyantifiki badashobora ku. coisas que os cientistas... Imana ikora ibintu bikomeye. Deus faz coisas poderosas. Iyi Mana niyo ndi kukubwira uyu Esse munsi, Deus que eu estou a ni Imana falar ikora ibintu é bikomeye, um Deus que faz coisas imiryango yanyu poderosas, itashobora. coisas que a vossa família não pode.
abakomeye batashobora. Coisas que os poderosos não podem. Ni Imana ikora ibintu bikomeye. É um Deus que faz coisas Bamaze kuzura Umwuka Wera, poderosas. Depois de encher o bahaguruka Espírito bajya hehe? Santo, eles levantaram e foram. nta muntu wababwirije uretse Umwuka wababwiye ngo igihe Ninguém lhes kirageze disse, somente o musohoke Espírito é hano mu que lhes cyumba, disse: saiam deste quarto, mutangirire hano ku marembo, comecem aqui na porta, muvuge Yesu falem sobre Jesus, uwo abatambyi bishe, falem sobre aquele que uwo os abatambyi sacerdotes bagambaniye, mataram, aqueles que lutaram uwo contra ele. abanyamategeko batanze Fale sobre aquele que a lei lutou bakamubamba, contra ele, aquele que foi mutangira muvuga ko crucificado. ari we, Falem, digam que é kuwo ele, babambye, aquele que kuwo bishe, crucificaram, aquele que Imana mataram. y'imbaraga yamuzuye, Deus Todo-Poderoso ntabwo yaheze mu ressuscitou. gituro, Ele não morreu. mubatangarize ko aracyakora, Digam a ele que ele mubatangarize ainda ko aracyafite opera. imbaraga, Digam que ele ainda tem basohoka poder. buzuye imbaraga. Eles saíram cheios de Ndamukunda poder. Petero. Eu gostei Petero muito de atangira Pedro. kubwiriza. Pedro começou a pregar. Haleluya. Petero yuzuye Umwuka Wera, Pedro, cheio do Espírito Santo, hagurukana imbaraga, ele levantou com muito imbaraga abantu poder. batari bazi muri we, Muito poder que as pessoas não imbaraga conheciam sobre batari ele. bakeka muri As Petero. pessoas não imaginavam que Petero Pedro na faria Yohana isso. Pedro e João, bahagurukana imbaraga, eles levantaram cheios de batangira poder. gutinyuka kuvuga, Eles já não tinham mwibuke medo. Yesu agipfa, Lembre-se quando Jesus estava para bagiye morrer. kwihisha, Eles foram se bamaze esconder. guhabwa Umwuka Wera, Quando receberam o Espírito basohoka bajya Santo, kwiyereka rubanda, eles foram se bajya revelar kuvuga para as Yesu. pessoas. Foram falar Biblia sobre Jesus. ivuga ngo A Bíblia nos abantu diz, bose barahurura, todas as pessoas estavam baje ali, kureba ibya queriam Yesu, ver sobre baje Jesus, kureba ibibaye, queriam ver o que Torero aconteceu. ry'Imana, Igreja de Torero Deus, ry'Imashava, Igreja da muzure Umwuka Machava, Wera, sejam cheios do kugira ngo Espírito abatuzengurutse Santo, bose para que as nossas baze kureba ibibaye, vizinhanças possam vir baze ver o que kureba ibibaye, aconteceu, possam vir baze ver o que kwitegereza ibibaye, aconteceu, possam vir n'ibiki a bibaye prestar mu bakozi atenção. Mashava, O que aconteceu lá n'ibiki na bibaye Machava? muri Mashava, O que aconteceu n'ibiki lá bibaye na mu rusengero rw'i Machava? Mashava, O que aconteceu na n'ibiki bibaye igreja de habaye iki? Machava? O que Bibiliya aconteceu? iratubwira ngo A Bíblia nos batangira diz, kuvuga Yesu, começaram a falar de batangira Jesus, kuvuga Yesu, começaram a falar de badashyiramo amazi, Jesus. Eles já não tinham badatinya, medo, eles já não batavuga tinham medo. ubutumwa, Eles falavam do Evangelho, ubutumwa bw'ubwoba, falavam do Evangelho bavuga sem ubutumwa medo, bw'imbaraga. falaram do Evangelho com ngo yana abantu poder. bangahe? Quantos eram? Bihumbi? Yana bihumbi bingahe? Bihumbi bingahe? Ako kanya umva imirimo y'Umwuka. E várias pessoas Arangije arrependeram arazamuka nesse exato aragenda. momento. E depois disso ele foi. Kandi abagabo barababonekera, barababwira ngo uko mumubonye E eles disseram assim, como azamuka, vocês viram ele a ir, ngo niko azagira gute? é como ele também voltará. Ngo niko azagira ate? É como ele também voltará. Niko byanditse azagaruka. É como vem na Bíblia. Namwe murabizi. Vocês também sabem disso. Yemwe bagabo b'i Yerusalemu, Vocês, homens de Jerusalém, niki gitumye o que vos faz murarama mureba hejuru estarem a olhar para os céus? Yesu Kristo Jesus Cristo, ngo mwabanye nawe, aquele que vocês viveram com ele. uko mumubonye agenda Como vocês viram ni ele nako aí, azagira gute? é como ele também irá Torero rya regressar. Kristo, Igreja de dutegereje Cristo, kugaruka kwa Yesu ku nós nshuro ya estamos à kangahe? espera Nshuro da ya vida kabiri. de Jesus Cristo Nshuro pela ya mbere segunda vez. yaraje, Ele veio a primeira asoza vez, ubuhanuzi bwa Yesaya, terminou toda asoza a ubuhanuzi profecia. bw'abahanuzi. Ele terminou todas Bibiliya as iratubwira profecias. ngo A Bíblia nos diz, aravuka, ararangiza imirimo, arazamuka. ele nasceu, fez as obras e foi. Agiye kugenda Quando estava para yagiye ir, avuze. ele disse, Haleluya, amém. haleluya. Kugaruka kwa Yesu A vinda de si Jesus, ngombwa ngo abahanuzi babihanure, não é necessário que profetizem. si ngombwa ngo tugire abahanuzi bakomeye n'abatoya Não é necessário que tenhamos profetas grandes e bahanura ko Yesu menores azagaruka. para anunciar que Jesus Ubwo voltará. yagiye abyivugiye. Porque ele por si só Aleluia. falou. Amém. Bwa mbere abahanuzi baramuteguye, No início os profetas eles prepararam a Yohana vinda umubatiza nawe dele. yaramuteguye. João Batista preparou Aravuga a ngo vinda mwihane, dele. Dizia arrependam-se. mutunganye inzira z'Uwiteka, Preparem o caminho do mugorore Senhor. inzira ze, Arrependam-se. igikombe cyose kizuzuzwa, Arrependam-se. imisozi izagira gute? Os montes Izaringanizwa. todos eles estarão em Ariko linha. mu gihe Yesu amaze gukora umurimo, Mas quando Jesus Yesu fez a yamaze obra, kwiyerekana ko ari Mesiya. ele mostrou que ele era um Ntabwo Messias. dukeneye abaduhanura ngo Nós não azagaruka, precisamos de profetas Kuko que ubwe nos yagiye dizem, abivuze, porque ele
aravuga ngo ndagiye eu vou, ariko nzagira gute mas eu voltarei. nzagaruka kugira gute Eu kugira ngo voltarei levar. mbajyane Eu voltarei vos kuroka levar. kwa Yesu ku nshuro ya kabiri Estamos à espera da Igice cya segunda mbere. vinda de Jesus. igice cya mbere Na primeira parte, azahagarara mu kirere ele estará sobre Biblia as iravuga alturas. ngo A Bíblia nos diz, azavuza impanda a trombeta n'imanda irá y'amarayika. soar. A trombeta abera irá bonyine niwe soar. bazayumva Os santos é que irão ouvir Biblia iravuga somente. ngo A Bíblia nos diz, abasinziriye muri Kristo todos aqueles que dormiram ntabwo em Cristo, tuzababanziriza eles não, irão começar. natwe bazaba bakiriho E nós também que ainda Aho estaremos umuntu azaba ari vivos, hose. onde estivermos, yavuga ku manywa seja de tarde, yavuga nijoro seja de noite, yavuga uri mu mirimo yawe seja a fazer as ariko suas impanda obras, izavuga mas a trombeta ariko impanda irá izavuga soar. A trombeta yavuga uri ku irá ishuri soar. Seja na yavuga uri escola, muri loja pode soar ariko estando impanda na izavuga loja, mas a ngo trombeta impanda vai nivuga soar. rero E quando a trombeta abakiranutsi soar, bonyine todos os nibo justos bazayumva é que irão ouvir. bahireka ngo bazamurwe Eles irão ser arrebatados. kamasumaku bazazamuka nk'uko icyuma cya sumaku gifata ibindi Eles bizu serão levados como imã. ngo bajye kumusanganira E eles mu estarão kirere junto do nosso Paulo rei. aravuga ngo Paulo ele diz, tuzabana n'umwami iteka nós ryose viveremos com o nosso umumaranishanye Senhor. imibabaro kubwira n'iki Nós viveremos com o nosso Senhor. umwami wacu azagaruka O nosso Senhor ele uyu abantu benshi voltará. bari kuririmba ngo yavutse Enquanto uns cantam que ele itorero nasceu, tumwiteguye vuba cyane nós estamos à espera que ele venha ibimenyetso byo breve. kuza kwe turabibona E nós vemos os sinais de que ele yasize vem. abitubwiye Ele nos disse, aravuga ngo nimubona ibi se bibaye forem a ver isto muzamenye ko ndi acontecer, hafi saibam que eu estou nimunara próximo. birabisohoye Se forem a ver isto a muzamenye se ko ndi cumprir, hafi saibam de que eu itorero estou ry'imana próximo. Igreja de nimba hari ikintu Deus, kiri hafi se há algo que está nimba hari ikintu próximo, kitwegereye cyane se há algo que está nimba hari perto ikintu de twari nós, gukozaho imitwe se y'intoki há algo que ni nós já ukugaruka kwa conseguimos Kristo ver, Yesu é a vinda kuza de kujyana Jesus umugeni we Cristo, de vir kuza levar a kujyana sua umugeni igreja, yakoye vir levar a kuza sua gutwara uwo igreja, yameneye amaraso vir levar kuza aquele que gutwara ele uwo derramou yacunguye sangue por ele, abakijijwe mu aquele que ele ihangane salvou, hasigaye aqueles que igihe gito estão. Falta pouco tempo. Haleluya. ndashoje Terminei. navuze ngo amahirwe Eu disse a sorte afitwe gusa n'abantu bakeya tem com poucas pessoas barinze aka gakiza que guardaram a salvação. bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz umwana w'umuntu azagaruka que o Filho do Homem voltará. biravuga ngo hahirwa abantu A Bíblia nos diz ngo azaza agasanga bem-aventurados bagize gute bari maso aqueles que ele encontrará vigiando. bibiliya ikambwira ngo A Bíblia nos abo diz ngabo esses nibo bonyine bafite amahirwe são os que têm esta sorte yo kuzagendana nawe de andar com ele bagahabwa e serem dados. haleluya ntabwo uyu mwanya twakwigisha eschatology Não podemos neste momento ensinar sobre isso, nubwo ari inyigisho zikwiriye itorero mu gihe nk'iki apesar de ser um aprendizado que a igreja precisa nos dias atuais. imana idufashe Que Deus possa nos ariko ajudar. imana izaduha igihe Mas Deus nos dará a oportunidade kugira ngo turebe umugeni wa Kristo ameze ate para vermos como é que é a noiva de Cristo. ahubwo mfite mesaje yawe y'umunsi Mas tenho a mensagem para ti no dia de hoje. twasomye mu byahishuriwe Yohana Nós lemos em Apocalipse de byahishuriwe Yohana João. ni igitabo gikomeye Este é um livro muito poderoso. ndetse n'icya daniyeli ni ibitabo bikomeye bivuga amagambo akomeye umuntu atapfa kwisobanurira uko É um ayishakiye livro que tem palavras que não podemos ter entendimento por si só. kivuga ubuhanuzi bukomeye Fala de profecias muito ubuhanuzi poderosas. bw'ibyatambutse Profecias de coisas que ubuhanuzi bw'ibyo passaram. twicayemo uyu munsi Profecias de coisas atuais. ubuhanuzi bw'ibizaza Profecias de coisas que virão. ntabwo rero tugiye kwiga igitabo cy'ibyahishuwe Nós não iremos estudar sobre este livro. ahubwo turafatanya n'umwuka w'imana kumva n'iki yashatse kuganira n'itorero Mas, juntamente com o Espírito Santo, iremos entender o que, que Deus quer falar twasomye conosco. amagambo akomeye Lemos palavras poderosas atubwira ngo mu bice 9 umurongo wa 20 que nos diz ngo ariko ngo bagize gute abantu basigaye que os que ficaram, Yo os homens umvise que gusigara. ficaram, quando ouvimos ficar, nuko hari abagiye é porque existem outros que foram. cyangwa hari abatsinzwe Ou existem uns que foram vencidos. cyangwa hari abananiwe
Existem aqueles que cansaram. abantu bazi amarushanwa As pessoas que sabem sobre iyo competições. harimo amarushanwa Quando há competições, abantu batangira ari benshi as pessoas começam sendo muitas, ariko bagasoza bake. mas poucos terminam. hari abagenda baviramo mu nzira. Alguns vão desistindo no caminho ou iri jambo saindo. rero Esta palavra, iyo usomye mu bice 8-7 by'ibyahishuwe quando nós lemos, niho dusanga ubutumwa bw'abamarayika bagombaga gutanga. é onde nós vemos a mensagem que os anjos kandi deviam dar. uzasome witonze E leia com muita atenção. uzasanga aho bibiliya yagiye ivuga ibyago by'inzara. E has de ver onde a Bíblia nos fala sobre a questão da uzasanga aho bibiliya fome. yagiye ivuga ishyano. Verás onde Deus fala sobre kandi n'uyu coisas. munsi turabona ibintu bikomeye mu E isi. mesmo nos dias atuais nós vemos tais nimba coisas. hari ikintu kigowe mu isi ni ikiremwa muntu. Se há algo difícil aqui na terra é o homem. iyo wumvishe amakuru mu isi ni intambara Quando nós ouvimos sobre as notícias, kandi são intambara guerras. zica abantu. E são guerras que matam pessoas. kandi wakwitegereza ukabona amahanga E quando vês no exterior, aryohewe no gushoza intambara. as pessoas estão mesmo a fazer guerras. ariko n'ibyahanuwe ntibizabura kubaho. Mas são coisas que foram profetizadas e não ariko deixaram de hari icyo Imana acontecer. ivugana n'abariho uyu munsi. Mas há algo que Deus diz para os que estão Bivuga ngo agora. ariko nubwo habaye ibyago Por mais que aconteçam todas essas ntabwo nzi ibyo coisas, wahuye nabyo n'ibyo uri guhura nabyo. não sei o que tu encontraste, ariko Imana mas Deus, ibabazwa n'umuntu wasigaye Ele fica entristecido com ariko alguém que akaba ficou, atarihana, mas que ainda não se arrependeu akaba ataramenya uwiteka uwo ari, e não conhece quem é o Senhor akaba ataramenya uwo bavuga n'uwo ari e we, não sabe quem é que fala akaba com Ele, agishidikanya ku Mana agomba gukorera iyo ari yo. que ainda duvida do Deus que deve servir. mu bice 3 umurongo wa mbere No capítulo 3, versículo 1, ni urwandiko rwandikiwe itorero ry'i Sarudi. é uma carta que foi escrita muri izi nzandiko z'aya matorero nas cartas que foram destinadas às uyu munsi igrejas. umwuka yatuyoboye kuri uru rwandiko Hoje o Espírito preparou que kugira ngo esta turureberemo carta umugambi w'Imana. nós possamos ver os planos de Deus. Bibiliya yatubwira ngo A Bíblia nos diz, nzi ko ugize ute nzi ko nduba twajyanye nzi ko ufite izina. aya magambo aroroshye. essas palavras não são palavras fáceis. nzi yuko ufite izina ry'uko uriho. Eu sei que tu tens o nome ndabizi de onde eu yuko sou. ufite aderese yo mu rusengero. Eu sei que tu tens o endereço ndabizi da neza igreja. ufite titire yo mu rusengero. Eu sei que tens títulos da igreja. ndabizi ibyo Imana irabizi. Eu sei, Deus sabe. hari ibintu Imana izi Há coisas que Deus sabe. idakeneye abantu bayibibwira irabizi. Ele não precisa que as hari pessoas ibintu digam, Imana porque Ele isobanukiwe sabe. Ele sabe. idakeneye gutora abagabo. E Ele não precisa estar hari aí a ibintu escolher Imana pessoas. ireba Há coisas que Deus vê ayo ndetse ikareba n'ibyo tutareba. e Ele vê coisas que nós nem conseguimos. Bibiliya yatubwiye ngo nzi imirimo A Bíblia nos diz, conheço nzi as imirimo yawe obras. torero rya Sarudi. Conheço as tuas obras, igreja. Nzi imirimo yawe. Conheço as tuas obras. ndakuzi neza Sarudi. Eu conheço muito bem a igreja de Sardes. nzi ko ufite izina ry'uko ugize gute. Eu sei que tens a aparência de alguém que está vivo. ariko ijuru ryakwitegereza. Mas os céus, eles olharam ijuru para si. ryakwitegereza. Eles olharam quando olham. ijuru Quando os ryakwitegereza. céus olham. twasomye amagambo muri Maraki Nós lemos em Malaquias Imana ivuga que Deus mu kanwa falando. k'umuhanuzi Maraki Deus falando ivugana através do n'itorero ivugana profeta. n'ubwoko bwa Isirayeli. Falando com o povo de Israel. twasomye amagambo Nós lemos amagambo palavras abiri ngira ngo nkuremo tuvugane namwe. que são palavras que aho quero que Imana falemos yavuze ngo aqui. naragukunze Que disse, eu te amei. ngo ariko wowe uraba ngo mbese ngo wadukunze ute. E eles perguntavam, mas como é que nos amou? De que forma? wadukunze ute. De que forma nos amou? Imana ivuga mu kanwa k'umuhanuzi Deus, ele falou iravuga ngo através do mbese profeta e disse, Esawu Esaú ntabwo ari mukuru wande. não é irmão Wa Yakobo. de Jacó. ariko Imana ivuga ijambo rikomeye E Deus disse uma iravuga ngo palavra rero jyewe poderosa. witeka E disse, eu nitegereje Esawu olhei para nitegereje Saul. Esawu Eu olhei para Esaú Esawu ndamwanga. e eu rejeitei a ele. mbese Imana irangana. Afinal, Deus rejeita as pessoas. mbese Imana irangana. Deus rejeita as pessoas. nitegereje Esawu Eu analisei a Esaú. Esawu mwitegereje ndamwanga. Quando eu
analisei Ariko a ele, eu nitegereje rejeitei. Yakobo, Mas quando olhei para Jacó, Yakobo ngira gute? eu amei a Ndamukunda. Jacó. Kubera iki? Por quê? Imana Porque Deus, yitegereje muri Yakobo, quando viu a ibonamo Jacó, Israel. ele viu Israel. ibonamo Israel, Ele viu Israel. ibonamo umumaro, Ele viu algo de ibonamo valor. ishyanga, Ele viu algo de ibonamo valor. ubwoko. Ele viu Yavuga uma ngo tribo. nguyu Yakobo Disse este Jacó, ndamukunda, eu ariko amo. nitegereje Esau. Mas quando olho para Esau mubonamo Esaú, umuvumo. eu vejo maldição em Esaú. Imirebere y'Imana Deus, do jeito ntabwo que Imana ireba analisa, nkatwe, não é como nós ntabwo Imana olhamos. ireba nk'abantu. Deus não olha como Imana nós. yacu ireba mu buryo yihariye, Deus, ele olha de uma forma kandi Imana mu ampla. gutoranya, E quando ele kandi escolhe, Imana mu kwemerera umuntu quando ele aceita ifite alguém, prinsipe igenderaho, eles têm princípios que ifite ibintu ele segue. ishingiraho. Existem coisas que ele Ntabwo segue. imeze nkatwe. Não é como nós. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Quando lemos a palavra de Imana Deus, yahagurutse umuhanuzi Deus, ele levantou ngo ajye um mu muryango wa profeta Yesayi. para ir para a família de Saul. agiye mu muryango wa Yesayi, Quando foi, umuhanuzi yagiye areba nk'abaki. o profeta, ele foi lá olhando como os homens. Bibiliya tubwira ngo A Bíblia nos diz, bazana uwa mbere ngo agiye kumusukaho amavuta. trouxeram primeiro, ele estava para ungir. Mu byo abantu bashingiraho babonaga byujuje, Nas coisas que nós vemos, ele estava com tudo em ngo conformidade. akiza nawe yishyize mu mwanya, Ele também veio confiante de que era ele. yumva ko ari we, Ele pensava que fosse ele, bamwise ko abereye, porque achavam de que ele, bamwise ko ari mwiza, porque disseram que ele era belo, bamwise ko afite ubwenge, que ele é inteligente. nawe yumva nibyo. E ele também realmente Ngo ageze imbere concordou. y'umuhanuzi, Quando chegou em frente ao nawe profeta, amwitegereza abona ni we, ele viu que de facto poderia ngo ser agiye ele. gusuka amavuta. Quando estava para ungir com Amavuta óleo, agira gute yanga gusukika. o óleo não quis Ijwi descer. ry'Imana riramubwira ngo E a voz de Deus disse, uwo nguwo essa aí, nubwo wamushimye por mais que tenhas Ariko gostado jya dele, Uwiteka, mas eu, o Senhor, ntabwo ari we shaka, não é ele que eu quero. namugaye. Eu não o Imana quero. ijya igaya Deus às vezes rejeita as bakristo, coisas. Imana ijya igaya Deus abantu, rejeita as pessoas. utagira ngo iragushima. Ele não pense de que ele Niba gosta ou se ukora ibyo alegra gukiranirwa, contigo. nimba uri kugendera mu byo gukiranirwa, ntabwo Imana igushima. Se fores andar em coisas não boas, Deus não irá se alegrar consigo. Bazana uwa kabiri, bazana uwa gatatu, Trouxeram o segundo, o terceiro. ariko bageze kuri Dawidi. Mas quando chegou em Davi, Haleluya, haleluya, amen. amém. Ngo agitunguka Quando ele ainda vinha n'ibirato bye n'ibikote bye com byo mu os seus ishyamba, sapatos e as suas vestes, kuko Imana itareba nk'abantu. porque Deus, ele não olha como Ngo homem. agitunguka, Quando ele ainda estava vivo, Imana ibwira umuhanuzi, Deus disse ao profeta, nguriya é aquele dore ali, uriya uje. é aquele que está a vir. Sifa kwa Bwana. Glórias a Deus. Haleluya. Amém. Nubwo ubona atakwiriye, Por mais que pareça que ele ariko não é digno, prinsipe z'ijuru mas os princípios celestiais nguriya. é aquele. Haleluya. Amém. Yakobo, Jacó, muri Yakobo lá em hari mu Jacó, Israel, havia nicyo Israel. cyatumye Uwiteka É amukunda, por isso que Deus o nicyo amou. cyatumye Uwiteka amukunda. É por isso que Deus o amou. Bibiliya yavuze A Bíblia nos amagambo fala, akomeye, disse palavras iravuga ngo muri poderosas. Yakobo, Em Jacó, ndani ya Yakobo, dentro de Jacó, muri Yakobo imbere lá dentro de Jacó, harimo ishyanga, lá existe uma harimo nação. ishyanga ryera, Existe uma harimo nação umuhungu santa. w'imfura w'Imana. Existe lá uma Icyo nação cyatumye Imana santa. imukunda. É por isso que Deus Yitegereje o amou. Yakobo. Quando olhou para Jacó, ntabwo ari ngombwa n'abantu não babavuka, precisa falar muita nubwo coisa. abantu tusengera mu rusengero Por rumwe, mais que estejamos na mesma nubwo igreja, turirimbana, por mais que cantemos nubwo juntos, dusengana, por mais que oremos nubwo juntos, turi abapasiteri twese, por mais que sejamos nubwo todos tubwiriza pastores, twese, todos pregamos, ariko hari abantu, mas há pessoas, hari abantu, há pessoas, hari abantu Imana há yitegereza, pessoas que Deus hari olha, abantu Imana ireba muri há imbere, pessoas que Deus olha ikareba lá ishyaka, dentro, Ele vê o ikamenya muri bo plano, Ele vê que agahinda nele bagirira umurimo, vê a obra, urukundo a bakunda entrega que Yesu. dão, o amor que dão a Jesus. ushobora kutabibona inyuma, E isso, ariko Imana ireba imbere. Deus, Ele vê lá dentro de nós. Haleluya. Twasomye ijambo muri Zaburi, Lemos também a palavra de Deus ngo em kuko Salmos. yankunze iki,
yankunze iki Ele ngo amou-me. nicyo nzagira gute hari imana abantu ishaka gukiza Há pessoas que Deus quer salvar. hari abantu imana ishaka Há gukiza pessoas que Deus quer salvar. bakubiswe n'imiyaga ntibagwa Que foram batidos com o vento, mas bakubiswe não n'imiraba caíram. ntibagwa Foram batidos por nubwo ubwato tempestades. bwamenetse Por mais que o barco tenha ariko bagumye kuri Kristo. partido, eles continuaram em nkuzaniye Cristo. mesaje Eu y'ijuru trago uma mensagem amahirwe dos kuri bene abo céus. ngabo Esta sorte para essas hari abantu pessoas. imana Há pessoas yongeye kwemerera que Deus novamente twasinye mu aceita. byahishuriwe Yohana Nós lemos em ibice bitatu Apocalipse, capítulo 3. ngo nyamara Sarudi Lá em hari Sardes, abantu há pessoas bakeya poucas. haleluya haleluya Amém. hari abantu bake Há poucas pessoas batanduje lá imyambaro yabo que não sujaram as suas bativanze mu vestes, matiku, que não se misturaram batagiye nas mu intrigas, busambanyi, que não foram à batagiye mu prostituição, njura. que não foram Hari às abantu roubadeiras. bakeya Há poucas muri pessoas Sarudi. lá em Hari abantu Sardes. bake Há poucas barinze imyambaro pessoas yabo, que guardaram as suas banga vestes. inzangano, Eles não banga tiveram kwimika ódio. inzangano, Eles não banga vestiram este kwimura umwuka ódio. wera muri bo, Eles não tiraram o bakomeza Espírito kwizirika Santo ku deles. Mana, Continuaram bahuye em Deus. n'ibitutsi, Eles bahuye foram n'akarengane, insultados. Eles foram ariko bagumye kuri injustiçados. Kristo, Mas eles continuaram babuze em ibyabo, Cristo. Eles perderam babuze as ibyo suas kurya, coisas. Não tinham o que comer. ariko ntibaba bayisikoro. Mas eles Hari abantu não muri Sarudi. aceitaram. Há pessoas em Sardes. Bibiliya yatubwiye ngo A Bíblia nos diz abo ngabo essas pessoas nibo nzemera kugendana são essas que eu irei aceitar andar com elas. seboneza. Nkuzaniye inkuru nziza. Eu trago uma boa nova para si. Hari abantu Há pessoas Imana yo mu ijuru que Deus que está nos céus, yemeye Ele aceita, ishyize kuri lisite. que Ele colocou na lista. Urifuza kujya kuri iyo lisite? Será que também desejas estar nesta lista? Lisite uzabaho kuri konte y'Imana. Esta lista que estarás na conta de Deus. Hari abantu bagiye kuba kuri konte y'Imana. Há pessoas que estarão na conta de Deus. Reka mabutangarize ibintu byinshi. Deixa anunciar Mugiye para kubona impinduka vocês. y'ibintu. Vocês verão Ariko hari transformação de abantu. coisas. Hari Mas há abantu. pessoas. Hari abantu bake. Há poucas pessoas. Hari abantu. Há pessoas. Hari abadamu bake. Há poucas senhoras. Hari abantu bake. Há poucas Hari abagabo pessoas. bakeya. Há poucos homens. Ndavuga abantu. Pessoas. Abantu bake. Há poucas Hari abasore pessoas. bake. Há poucos jovens. Ndikuvuga abantu. Falo de Ndikuvuga abakobwa pessoas. bake. Falo de moças. Ndikuvuga abantu. Falo de Hari pessoas. abaririmbyi Há bakeya. poucos no grupo coral. Hari abantu bake. Há poucas pessoas. Ndavuga abadamu bakeya. Eu falo de poucas senhoras. Ndikuvuga abantu. Eu falo de pessoas. Hari abanyamasengesho bakeya. Há poucos intercessores. Ndavuga abavuga butumwa bake. Evangelistas, falo deles, poucos. Ntabwo ari bose abapasiteri. Não são todos os Hari abantu pastores. bake. Há poucas pessoas. Hari abantu. Há poucas Hari pessoas. abagabo hano bake bari mu iri teraniro. Há poucos homens aqui nesta Hari imiryango congregação. mikeya. Há poucas famílias aqui. Bibiliya iratubwira ngo A Bíblia nos diz, hari muri Sarudi abantu lá em Sardes há pessoas batanduje imyambaro que yabo. não sujaram as suas vestes. batijanditse E mu eles mabi. não mergulharam no pecado. Batakoze ibyaha Eles by'ubufatanyacyaha. não foram para o pecado. Batakoze ibyaha by'ubugambanyi. Eles não foram para os Batakoze ibyaha pecados. by'ubwicanyi. Eles não Hari mataram. abantu bake Há poucas batari mu pessoas gipande cy'abaroga. que não estão Hari nas abantu pessoas que bakeya enfeitiçam. Há poucas bikomeje pessoas kuwiteka. que se fortificaram Ijuru no Senhor. ryabitegereje. Os céus olharam Bibiliya para yambwiye eles ngo e abo disseram, ngabo essas nibo pessoas bazagendana são essas nanjye. que andarão Sifa comigo. kwa Bwana. Glória Abo a nibo Deus. bazagendana São essas pessoas muri uyu mwaka que twinjiyemo. andarão neste Hari ano abantu que estamos bahawe a começar. opportunity. Essas pessoas foram Hari dadas abantu bahawe opportunity. oportunidades. Há pessoas que foram Hari abantu dadas bahawe oportunidades. opportunity. Essas pessoas Hari abantu ijuru foram rihaye dadas opportunity. oportunidades. Os céus Hari deram abantu bahawe oportunidade. opportunity. Os céus deram Abo oportunidade. ngabo Essas nibo pessoas bazagendana. são as que andarão. Kasenge njye kwicara. Vamos orar. Ndangije gutanga message yanjye. Terminei de dar a mensagem. Hari abantu. Há pessoas. Hari abantu. Há pessoas. Bibiliya yavuze abantu benshi. A Bíblia falou de muitas. Muri iki gihe tugiye kwinjiramo cy'ubututse bukomeye. Neste tempo que estamos para entrar de avivamento, Hari abantu bake. há poucas pessoas. Imaze igihe batereninga. Há tempos que têm treinado essas pessoas. Imaze igihe bigisha.
Deus tem ensinado essas pessoas já há algum tempo. imaze igihe ibacisha mu butayu Há tempos que Deus tem lhes feito passar pelo deserto. bafite byinshi nta kibazo bafite, Tendo muito, não tem problema. bafite bike nabo nta kibazo, Tendo pouco, também não tem problema. babavuga nabi nta kibazo bafite. Falando mal deles, eles não têm problema. Ariko hari abantu Mas há pessoas muri Sarudi em Sardes. ngabo nibo bazagendana, E são essas que andarão com o Senhor. abo nibishaka ko bayisenga. São esses que Ele quer que orem. Muhaguruke dusenge. Vamos nos colocar de pé para orar. Kugira ngo ube muri abo bantu birasaba iki? O que é necessário para ver essas Biblia pessoas? tubwiye ijambo rikomeye, A Bíblia nos disse: harimo abantu ngo batarihana iyo mirimo yose twavuze, há pessoas que ainda não se arrependeram de todas essas obras. barayigendana Andam com isso, bayikorana umurimo. fazem obra com esses pecados. Na niyo mpamvu E é por isso, mubona kwerura kw'Imana kutari muri mwe. é por isso que vê que a graça de Deus não está em vocês. Imana irakuzi Deus te conhece, ukuntu umeze, sabe como tu és. ntabwo ari bwo buryo Imana ishaka E kumera. não é como Deus quer que tu estejas. Bahuri Saia de onde estás jya mu kwezwa kw'Imana, e vá para a graça de Deus. va mu butayu Saia do deserto winjire muri presence y'Imana. e entre na presença de Deus. Imana idufashe cyane. Que Deus possa te ajudar. Wihane Arrependa-se. ngo ariko nutihana, Mas se não se arrepender, ndagira ngo wumve imvugo y'Imana. ouça essas palavras do Imvugo Senhor. ya mbere y'Imana ivuze A ngo primeira palavra do Senhor hari é: abantu igiye kugendana nabo, há pessoas que Deus vai andar hari com abantu bagiye elas. kugendana Há n'Imana, pessoas que vão andar com Deus. ntabwo bazatinya amadodani yo mu nzira, Não terão medo de nada nas ntabwo ruas. bazatinya izuba, Não terão medo de muito sol. kuko Uwiteka azababera ibyiringiro, Porque Deus será a sua Uwiteka esperança. azababera imbaraga, Deus será a sua Uwiteka força. azababera igisubizo, Deus será a sua Uwiteka fortaleza. azabongera imbaraga abananiwe. Deus dará forças aos Ugiye kuba kuri cansados. konte y'Imana. Todos aqueles que estão Hari para abantu andar bagiye kuba com kuri Deus. konte y'Imana. Todos que estão para andar Umwaka com tugiye Deus. kuzinjiramo, Neste ano que estamos a Imana yongeye iniciar, kutugirira imbabazi. Deus volta a ter misericórdia de nós. Hari abantu Imana yegeye kubimera gutunga. Deus está para dar novamente oportunidade a essas pessoas. Imvugo ya kabiri, A segunda palavra ariko de Deus: nutihana, se não te arrependeres, yewe mwana w'umuntu nutihana, se não te arrependeres, ó filho do Imana iguhaye homem, amahirwe yo kwihana. Deus te dá a oportunidade Ariko de se arrepender. nutihana, Mas se não se Biblia arrependeres, yavuze ijambo rikomeye a Bíblia nos fala de algo ngo muito nzaza poderoso. nk'iki, nzaza Eu nk'umujura, virei como ladrão. ngiye kugutungura. Eu irei te Hari abantu bagiye surpreender. gutungurwa, Há pessoas que estão para ser bumvise imbabazi surpreendidas. z'Imana ntibazemera, Ouviram a misericórdia de Deus e não quiseram babonye igihe receber. cyiza ntibacyemera, Viram o tempo a vir e não Imana yabagiriye quiseram. amahirwe ntibayakira. Deus deu chances e não quiseram Kandi Imana- receber. Mas Imana Deus, muri gahunda ifite nos planos que Ele ni tem, uko ishaka kuzagendana natwe, é de andar conosco. irashaka kuzagendana natwe, Deus quer andar irashaka conosco. kuzagendana nanjye. Deus quer andar comigo. Vuga ngo Imana izagendana nanjye, Diga, Deus andará subiramo ngo comigo. Imana izagendana nanjye, Deus andará comigo. Imana izagendana n'imiryango yacu, Diga, Deus andará Imana com nossas izagendana famílias. natwe, Deus andará Imana conosco. izagendana nanjye, Deus andará Imana comigo. izagendana namwe, Deus andará Imana convosco. izaba ku muryango wawe. Deus estará sobre a vossa Humura ntabwo ari família. igikajya kuba kizacika. Deus andará Imana sobre a niyemera vossa kuzagendana família. nawe, Se Deus permitir, Imana izakugeza aho igomba kukugeza, Deus irá te fazer chegar Ntabwo onde Ele quer. uzakenyuka. Não irás passar mal algum. ariko iravuga ngo Mas Ele diz, nutihana, se não te arrependeres, nutihana, se não te arrependeres, shega shega já chega, já basta. shega. Yarakwitegereje, irakubona, Ele olhou para si, analisou. ibyo imaze igihe ukora yarakubonye, Ele viu tudo aquilo que faz tempo que ngutumeho ngo faz. shega E Ele manda dizer que Chega. já basta. shega 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 shega, amatiku shega, Já chega de intrigas. inzangano sibwo butumwa twahawe shega, O ódio não é o que nos trouxe, já chega. amacakubiri shega Chega de dividirmos em grupos. shega shega, abasambanyi shega A prostituição e fornicação já chega. shega 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 shega, kanisa shega. Já basta, igreja.
amahirwe ufite ni ukwihana uyu munsi, A sorte que tens hoje é de se ariko nutihana, arrepender. Mas se não te arrependeres, kuko ntabwo ari wowe wa mbere wanze kwihana, porque não és o primeiro que não ariko quis se Imana itangaje arrepender. ijambo rikomeye, Mas Deus anuncia nzaza algo. aho uri, Eu virei onde tu estás. nzagutungura. Eu irei te surpreender. Ndagira ngo dusenge. Vamos orar. Tugwaye amahirwe uze imbere dusenga E n'Imana, temos esta chance para vir se arrepender aqui à kugira ngo frente. Imana igushyire ku bantu igiye gutunyisha konte. Para que Deus possa te colocar nessa nova lista. Musaraba ni wowe yacu tweme yeni so niwo umusaraba. Tamuka tugufashe gusenga Imana, Aproxime para orarmos a Deus. ugirirwe amahirwe yo kuzagendana n'Imana muri uyu mwaka. Tenha essa chance de andar com Deus neste ano. Hakishi emeyene, haleluya, yeni soni sawo niu. Nurangiza kubitekereza utamuke. Depois de analisar, aproxime. Twaja gato tinyo, turagutegereje uze. Estamos à sua espera, aproxime. Imana itaragutungura, Antes que Deus te surpreenda. ngwino tugufashe gusenga. Venha para te ajudarmos a orar. Musaraba we, oh, haleluya. Turasaba mushumba wacu atambuke adufashe gusenga. Vamos pedir ao pastor reverendo para Mupfukame aproximar. duhe Imana icyubahiro. Ngwino ngwino shega, Venha. iyi ni imiburo yawe ya nyuma shega. Venha, que seja a sua última Shega vez. shega shega. Hagiye kubaho gutungura kw'Imana gukomeye. Haverá um tempo que Deus irá nos surpreender. Sarabawi ni udu hata kwiya. Mushumba atamuke dusengera Imana we. Pastor, pode aproximar para orar a Deus. Umusaraba, musaraba ni wowe yacu twabakije